E aí, meu filho, tudo bem com você? Minha filha, caminhando? Estamos de volta na série Obras de Carlos Bacelli, comemorando os seus 200 títulos lançados, 50 anos de mediunidade. Aí está o selo comemorativo que temos mostrado, que foi lançado nesta data especial, neste ano de 2019. Na verdade, estamos no número 199 ainda. Recentemente foi lançado o seu título de número 199, O Cristo Consolador, pelo Espírito Irmão José. Já falamos aqui, vídeos atrás, já mostramos o livro, já estudamos, comentamos um trecho. E está para sair o número 200, que já sabemos qual é o título, a capa já vimos, mas não podemos falar, até que a editora lance efetivamente e formalmente, não é? Aí nas editoras, na internet e todos os meios de divulgação, oficialmente. Então, talvez você esteja vendo este vídeo e o livro já foi lançado, não é? Porque estamos gravando este vídeo no dia 17 de março de 2019, conforme indicado aí na nomenclatura no começo do vídeo. E sabemos que o livro número 200 está para sair agora lá para meados, para final de março, não é? E este vídeo vai ser postado no dia 11 de abril de 2019, portanto, já saiu, né? Mas vamos falar do título 200 num próximo vídeo. Hoje vamos começar com este livro aqui, do espírito Espartaco Ghilardi. Espero que a pronúncia seja essa, não tenho certeza. Ele que foi um trabalhador espírita de destaque aqui no plano físico e desencarnado, continua suas atividades e psicografou já 3 obras através de Carlos Bacelli. Você pode encontrar aí na lista, na relação de obras completas de Carlos Bacelli dentro do site do projeto Saber e Mudar. Ali por ordem de lançamento, ordem alfabética título, também várias séries como Inácio Ferreira, Irmão José, Domingas, Odilon Fernandes, Paulino Garcia e Espíritos Diversos. Você vai encontrar aí, organizado nesta lista, vai chegar lá nas 3 obras pelo espírito Espartaco Ghilardi, ou Ghilardi, através de Carlos Bacelli. Vamos ao texto dentro do site do Projeto Saber e Mudar, que está aí à sua disposição para ser estudado, para levar ao seu grupo de estudos e também para divulgar. A desencarnação. Se a reencarnação acontece devido ao apego do espírito ao que é transitório, a desencarnação é um exercício de desapego. O espírito desencarnará sucessivas vezes até que por fim se desprenda do que o vincula à ilusão. A cada oportunidade de renascimento no corpo físico e de consequente desenlace, o espírito gradativamente se liberta dos valores supérfluos da existência, deixando assim de gerar karmas negativos para si. Por este motivo, com lágrimas nos olhos, somos compelidos a dizer adeus à paisagem que nos cerca na terra e que nos servia de referencial. Dizemos adeus aos afetos queridos, às convenções meramente humanas, ao próprio corpo que supunhamos a nossa definitiva representação. Olha a poética do texto, não? Texto lindo, não? Percebeu? A poética do texto dizendo verdades duras e, ao mesmo tempo, verdades positivas que estão a nosso favor, como todas as leis espirituais, não é? Belíssimo texto e a capacidade de síntese de Carlos Bacelli de psicografar num jato um texto profundo como este, não é? E também a do espírito Espartaco Ghilardi de fazer essa síntese, essa análise, ter esta visão e colocar em palavras tão bem este assunto, não é? Vamos prosseguir. Somos, pela sabedoria da desencarnação, desalojados a cada dia que passa através da ação inexorável do tempo. De repente, neste outro lado, o espírito se vê sem outro ponto de referência, senão o que carrega dentro de si, nada de favorecimentos ilícitos, de ajeitamentos tão a gosto nosso, infelizmente. Feliz, contudo, aquele que, após o fenômeno da chamada morte, se reconhece diante de suas próprias obras, já que, neste sentido, milhares permanecem na inconsciência, saem do corpo, mas não se libertam do mundo.
A desencarnação que enseja o espírito voltar à Terra dentro de uma nova situação é a mais sábia das leis, pois se não desencarnasse, o homem se mumificaria na condição em que acomoda o corpo e o pensamento. Aprender a ter sem possuir e sem ser possuído, para, por fim, integralmente ser. Nossa. Quantos, dizíamos, aportam a este outro lado da vida sem conseguirem se situar dentro da nova realidade a que foram conduzidos? Desnorteados, por aqui não conseguem se demorar mais que o tempo suficiente de quase imediata reencarnação. Isto quando não se defrontam com lutas expiatórias que os detêm nas regiões inferiores de além-túmulo. Também quando, por não terem semeado o mínimo, são rejeitados por aqueles dos quais se aproxima pedindo a bênção de um corpo. Se todos fizéssemos essas reflexões, estudássemos mais, nós teríamos uma visão tão mais justa de acordo com a realidade de todos os fenômenos que nos acontecem, não é? A própria vida e a desencarnação, que nada mais é do que a continuação da vida, ou a volta à vida verdadeira, não é? Faz assim, todas essas reflexões fazem uma diferença impressionante no nosso comportamento, na nossa postura diante da vida, nos desafios que enfrentamos, aqui no mundo físico mesmo, né? Nos desafios do trabalho profissional, do relacionamento com as pessoas, dos desafios em família, das provas que atravessamos e, portanto, fazem também uma diferença decisiva nas próprias consequências daquilo que nos acontece, não é? Claro que um texto profundo como este, se a gente não tem o referencial base da doutrina espírita codificada por Kardec e continuada de maneira magistral por Chico Xavier e outros autores, com destaque, é óbvio, destaque assim, superior à obra, à vida e obra de Chico Xavier, se a gente não se dedica ao aproveitamento deste conteúdo que acabamos de ler, por exemplo, também acaba sendo muito reduzido, não é? Então é preciso não parar de estudar, porque essa reflexão, essa assimilação realmente só vai ser mais profunda e, portanto, mais reflexiva, se refletindo na nossa postura na vida, só vai acontecer quando de fato a gente intercalar este conhecimento com outros estudos semelhantes e igualmente profundos sobre a temática, não só essa como diversas outras, não é? Então a gente não pode parar de estudar, e não é por outra razão que inclusive Carlos Bacelli e outros médiuns de destaque continuam produzindo, não é? Você fala, ora, tudo já foi dito, mas a gente ouve? Não, tudo não foi dito, não. É preciso aprofundar. Mas até mesmo do que já foi dito, é preciso ser dito de uma maneira diferente para que a gente assimile, não é? Já que a gente é tão desatento. Então vamos prosseguir estudando. E vamos para a segunda obra do vídeo de hoje. Uma obra do irmão José. Tecla, a primeira mártir do cristianismo. Fantástica essa obra, é um romance histórico. O irmão José, que já tem 40 obras através de Carlos Bacelli, vamos ver lá a lista completa, a lista específica de irmão José através de Carlos Bacelli, dentro do site do projeto Saber e Mudar, para você pesquisar, conhecer, vai riscando as obras que você for lendo, vai dando um ok, porque é um material fantástico para ser conhecido e para ser vivenciado. Veja aí, dentro dessas 40 obras, 4 são romances históricos. Belíssimos romances históricos como este aqui. Me emocionou demais, essa obra me ajudou muito, a fibra moral deste personagem, pouco lembrado do cristianismo, não é? Tecla, a beleza da descrição de irmão José, a segurança da psicografia de Carlos Bacelli, nos coloca dentro das situações ali, não é? É lindíssimo, vamos ver o que diz a contracapa. Neste livro de Irmão José, você acompanhará a trajetória de Tecla, a mártir que se converteu ao cristianismo através da palavra de Paulo de Tarso, quando, em companhia de Barnabé, ele pregava o evangelho em Icônio.
Acompanhará o heroísmo dessa jovem que, para seguir o Cristo, a tudo renunciou e passou a sofrer acerbas perseguições, inclusive por parte da família, que não hesitou ela mesma em denunciá-la às autoridades da época. Irmão José narra com tocante simplicidade as viagens que sozinha ou em companhia de Paulo e Barnabé Tecla empreendeu na divulgação da Boa Nova, descrevendo o ambiente espiritual da Casa do Caminho, em Jerusalém, a qual, sitiada pelas trevas, resistiu bravamente às suas estocadas, com Simão Pedro e João à frente de suas múltiplas atividades junto aos filhos do Calvário. Emocione-se com as páginas deste livro e saiba um pouco mais sobre as lutas que os cristãos dos primeiros tempos tiveram que enfrentar no testemunho da fé. Você não vai conhecer no vídeo de hoje o aprofundamento que é feito, as descrições longas, as longas narrativas sobre a personagem e as situações que vivenciaram. Vamos ver um trecho, somente um trecho curto, reflexivo sobre o assunto específico dentro de um capítulo com uma argumentação maior nesta obra. Então é importante que você leia a obra inteira, estude e entre na atmosfera da narrativa de Irmão José. Mas o trecho de hoje que vamos conhecer, você está vendo aí, está já dentro do site do Projeto Saber e Mudar, já foi postado e você pode acessar, estudar e divulgar. Irmão José transcreve uma fala de Estevão na época. Veja na nota aí que colocamos. Estas palavras do Espírito Estevão foram ditas apenas alguns anos após a passagem de Jesus Cristo na Terra. A história quase sempre não faz justiça aos que a escrevem em suas mais belas páginas. No futuro, a existência do próprio Senhor há de ser questionada por aqueles que se lhe opõem aos propósitos divinos. As trevas urdem, e haverão de urdir 1000 maneiras no sentido de confundir as mentes incautas, retardando a hora de sua emancipação espiritual. Em seu natural anseio de expansão, todo espírito pagará o alto preço aos que insistem em permanecer imersos em sua ignorância voluntária. E a previsão de Estevão realmente aconteceu, não é? Aqueles que negam a existência histórica de Cristo foi questionada, como vemos hoje em dia, em livros que vendem milhões no mundo inteiro. Não é? Por que será, não? Obras que tratam de denegrir grosseiramente ou sutilmente a imagem de Jesus, por que será, né? As pessoas, para tirarem o foco da mensagem de Jesus, atacam perifericamente, não é? Tudo criando histórias, tudo com o objetivo realmente de não pôr em prática o que ele ensinou. É a fuga. É a fuga. A nossa milenar fuga da verdade. Não é? A nossa preguiça, a nossa má vontade em colocar em prática as lições de Jesus, que são as lições atreladas às leis universais, de que ninguém escapa, porque estão a nosso favor. Mas nós, como já estamos calejados no mal há muito tempo, ou no comodismo, que também é o mal, nós preferimos relegar tudo para depois. Não é? Então vêm os filósofos, os historiadores, os escritores, que também são seres humanos fugindo da verdade e produzem esse material aí e as pessoas aceitam com tanta facilidade. Não é? Como, por exemplo, aqueles que dizem que Jesus casou, que Jesus teve uma vida obscura em algum momento, que isso, que aquilo, invencionices. Não adianta querer fazer paralelos com provas, entre aspas, históricas, geográficas e tudo mais. Fuga para não ter que praticar o que ele ensinou. Né? Foi por isso que ele foi crucificado, inclusive. Então precisamos ter muito senso crítico com isso também. Né? Você veja que este trecho curto, mas muito útil, vai em direção ao estudo desse ponto que não é tão desimportante como muitos pensam e argumentam. Não é? Pense, vamos pensar e vamos estudar. E vamos em frente. Um outro livro de Irmão José, agora um livro de mensagens, outro, e ele tem vários livros desses, não é? Belíssimo, Joias para o Pensamento, Pai, perdoa-lhes. Aí o texto dentro
do site do Projeto Saber e Mudar, para você estudar, levar também para o seu grupo de estudos, para você reflexionar e também compartilhar. Benfeitor às avessas. Quem se sente ofendido por esta ou aquela provocação, tão somente coloca à mostra o próprio personalismo, na falta de humildade que ainda lhe caracteriza as reações. A fim de que comece a se desfazer da vaidade e do orgulho, a ofensa, ao lhe revelar as fragilidades que insiste em desconhecer, é um mal necessário, pois caso contrário continuaria a ignorá-las por tempo indefinido em si mesmo. Assim, se és facilmente suscetível de mágoas e rancores, convém que avalies a importância de promover certas mudanças em teu íntimo. A imperfeição humana é tamanha que, infelizmente, para que dela tome consciência e passe a lhe dar o devido combate, a lei divina, não raro, consente que o homem seja sucessivamente golpeado em seu ego através das inúmeras situações de constrangimento que faceia no cotidiano. Por este prisma, o agente de toda e qualquer ofensa que te coloca em confronto com a tua realidade interior, dizendo-te o que não desejas ouvir e mostrando-te o que não queres ver, pode ser considerado como teu benfeitor às avessas. Sem comentários. Aqui está esse livrinho, pequeno, grande livro de Irmão José. Procure ali na lista dentro do site do Projeto Saber e Mudar a relação completa das obras de Irmão José e todas as outras de Carlos Bacelli. Muito obrigado, amigo, por sua companhia em mais um vídeo, e semana que vem estaremos de volta com mais 3 obras sendo estudadas dentro da série de vídeos Obras de Carlos Bacelli. Um beijo, boa semana e até mais.